Bom dia, como é que você tá? Hoje a gente está aqui num cenário um pouco diferente. A gente vai falar hoje sobre por que muitos casais engravidam na véspera da FIV, né? Deixa eu só colocar aqui, que prontinho. Bom dia, bom dia, Márcia, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê muitos casais engravidam na véspera da FIV, né? Eu sempre sou uma pessoa muito analítica, né? Então eu gosto de prestar atenção em tudo que acontece à minha volta, tudo que sempre está acontecendo. E eu já vi muitos casais que têm dificuldade de engravidar, muitos casais estão nesse processo de tentativa, têm indicação para fazer FIV e às vezes naquele ciclo, naquela menstruação, na véspera da FIV, aquele casal acaba engravidando, conseguindo positivo e não precisa mais de um tratamento. E eu sou muito analítico, eu gosto muito de prestar atenção no que acontece, saber o porquê que a gente teve resultado positivo, saber o porquê que a gente teve um resultado negativo. Então eu gosto de sempre ficar questionando, porque é através dessas respostas que a gente consegue, às vezes, encontrar alguma coisa que pode acabar beneficiando um casal, acabar beneficiando um paciente, e ele não precisar de um tratamento que, querendo ou não, ele é um pouco invasivo, né? E conseguindo o que é natural, conseguir o que é espontâneo, que é a gravidez de maneira espontânea. Se você conhece alguém, então, né, que, mais uma vez, vai se beneficiar desse conteúdo, que está nesse processo de tentativa, que precisa de alguns conselhos, encaminhe essa live, porque, por enquanto, eu estou deixando gravada, mas eu não vou deixar ela gravada por muito tempo, né? As próximas, por exemplo, provavelmente eu vou fazer no YouTube, né? Porque a gente consegue deixar por muito tempo de maneira editada. Aqui no Instagram a logística não é tão boa. Então encaminha já para alguém que você acha que pode se beneficiar. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luana Yara. Bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda aqui. É um prazer enorme receber vocês e poder compartilhar esse conteúdo aqui nas minhas férias. Eu estou na Bahia, eu estou de recesso. Ontem eu saí para pular um pouquinho o bloquinho de carnaval. Agora de manhã eu assumi um compromisso com vocês e estou aqui. Hoje à noite eu vou pular carnaval de novo e depois eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo, vou para a praia, vou relaxar um pouquinho para recuperar as baterias, recarregar as energias, né? E retornar com toda aquela positividade que só a gente tem, né? Eu tô aqui fazendo algo por vocês de coração aberto, né? Eu não espero de fato nada em troca. Vocês sabem que recentemente, né, tive a notícia de gravidez com a doutora Pamela, né, e isso me sensibilizou muito mais do que eu já sou, né, sensível aos meus pacientes. Então, eu me propus, foi um pacto que eu fiz inicialmente comigo mesmo, de compartilhar muito conteúdo, de entregar tudo para vocês, para que vocês consigam escolher os caminhos que vocês vão trilhar e seguir essa jornada. Quem não me conhece, eu sou Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução humana, eu ajudo pessoas a construir famílias e eu sempre gosto de frisar, ter filho não é sinônimo, né? Somente ter filhos, na verdade, não é o sinônimo de família. Um filho, ele vem para agregar em uma família que já existe. Por que que eu gosto de falar isso? Porque a gente vê no dia a dia muitos casais procurando um especialista de reprodução, indo na consulta e às vezes pelo estresse, pelo impacto psicológico do tratamento, do acompanhamento, das tentativas, das frustrações, esse casal acaba se distanciando e muitas vezes termina um relacionamento. Então eles procuram um especialista para reforçar a família e acabam saindo com a família destruída. Então o meu objetivo não é somente fazer uma pessoa engravidar, nunca foi somente sobre engravidar, é sobre gerar e transformar. E esse é o nosso propósito profissional, esse é o nosso propósito de vida, ajudar pessoas a construir famílias, e é por isso que eu estou aqui, né?
Provavelmente todos, ou a maioria de vocês, bom dia, Samara, tudo bem? Muito bem-vinda. A maioria de vocês já viu, já acompanhou algum casal, alguma pessoa na internet, né, que mandou uma mensagem, ou mesmo uma pessoa próxima, que engravidou na véspera da FIV, né, que engravidou antes da FIV, que conseguiu o milagre sem precisar ter que passar por todo o processo. Né? Não sei se você já chegou a se perguntar, se já chegou a se questionar por que aconteceu, por que aquela pessoa conseguiu. Será que o tratamento ele foi mal indicado? Será que por algum motivo, né, aquele casal conseguiu um milagre? O que aconteceu? Isso é uma pergunta que eu me fazia muito tempo atrás. Né? Eu me perguntava constantemente por que os casais conseguiu engravidar. Obviamente que eu tenho um número grande de pacientes, né? Então a gente consegue ver determinados padrões se repetir. E eu sempre pego todos esses casos, eu coloco na mesa, eu paro para analisar e vejo o que tem em comum. Né? É o primeiro processo que a gente tem no âmbito mais científico, né? Para tentar identificar os porquês, ver os padrões que se repetem. Então, isso é algo que é muito importante, né? Isso é algo que é muito interessante, porque às vezes as pessoas acabam construindo, né, ideias errôneas sobre o processo e tomando caminhos em que apontam para a direção contrária ao alvo. Então, às vezes, avaliar e seguir alguns desses comportamentos que eu analisei baseado numa experiência particular podem acabar te beneficiando. Então, hoje eu vou falar de algo mais pessoal, uma percepção pessoal minha dos casos que eu vejo dos meus pacientes e pacientes de colegas um pouco mais próximos, para que eu possa reproduzir isso, replicar aos meus pacientes e agora para que vocês possam também replicar esse processo em vocês para ver se, enfim, né, consegue aumentar a chance de a gente acabar um pouquinho com essa espera. Tem 3 aspectos, né, que eu encontrei que são e que eu identifiquei até o momento, né, e que são completamente relevantes e que são padrões que se repetem. Primeiro, o momento da procura de um especialista. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esse momento, sobre o que acontece com esses casais que conseguem engravidar antes da FIV. Né? O segundo, adesão, né, ao tratamento, adesão ao processo de otimização e do parceiro. Isso é algo também que a gente vai discorrer, a gente vai compartilhar algumas experiências nesse contexto. E por terceiro e por fim, né, na verdade, o fator milagre, o fator sorte, né, que é algo que também pode acontecer. Eu vou detalhar cada um desses, né, durante a live, então não sai, fica aí. Se conhecer alguém, manda, né, encaminha essa live, curte aí, aperta o coraçãozinho. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui na interrogação. Provavelmente hoje eu não vou responder, mas no decorrer do processo eu sempre vou anotando essas perguntas e numa próxima live, ou nos meus stories, ou em algum post, eu vou responder ela durante a semana. Algo que eu sempre gosto de reforçar, né, é que as pessoas elas foram feitas para engravidar naturalmente. Foi o que a natureza deu para a gente, né? Gestação espontânea. E os tratamentos, né, fertilização in vitro, coito programado, inseminação intrauterina, é algo que veio para contornar obstáculos que possam surgir nessa jornada. Então, o tratamento, ele nunca, ou pelo menos na grande maioria das vezes, eu não gosto de dizer nem sempre, nem nunca, né, nunca vai ser a primeira opção da gente. Né? A gente vai sempre avaliar um contexto junto com cada indivíduo, junto com cada pessoa, junto com cada paciente, cada casal, e decidir juntos o caminho que a gente vai trilhar. Né? As pessoas, na minha opinião, elas devem engravidar inicialmente espontaneamente. Caso não consigam, caso a gente identifique algum obstáculo impeditivo, né, a gente avalia, né, como a gente vai e se vale a pena a gente superar esse obstáculo, porque é uma decisão sua, por exemplo, né, parar por aí e deixar aquele obstáculo te vencer. Né? A gente tem essa decisão também. Né? Eu vejo que muitas pessoas, hoje em dia, elas estão com o que a gente chama de obesidade mental. Então, você já parou para, na verdade, assim, para refletir um pouquinho sobre essa palavra, obesidade mental, né? Pensa aí um pouquinho e vê o que seu cérebro traz, né, sobre o conceito de obesidade mental.
Obesidade mental é quando você adquire, você tem acesso a muita informação, mas você não consegue colocar em prática. Então, seu cérebro ficou obeso, né? Seu cérebro ficou obeso. E é isso que a internet traz para a gente, né? A internet tem um lado positivo e tem um lado negativo. Por quê? Você tem acesso a muitas informações. Então, antigamente, quando você ia no médico, você era obrigado a confiar naquilo que ele falou e ponto. Aquilo era uma verdade absoluta, né? Hoje você consegue na internet, no Google, pesquisar para ver o que você, outras possibilidades, se aquilo de fato é verdade, se existem outros caminhos, e isso ajuda você a tomar decisões, né? Isso ajuda você a tomar decisões. Só que em contrapartida é tanta informação que você vai assimilando informação, vai querendo novidade, mas não coloca nada em prática. Isso faz o seu cérebro ficar obeso, você ter uma enxurrada de informação e não colocar nada em prática. Então, dessas lives que eu estou fazendo aqui, essa é a terceira live dessa série, né? Se você não está colocando nada em prática no seu dia a dia, você está acumulando gordura no seu cérebro, você está, né, adquirindo obesidade cerebral, e isso não vai mudar o seu rumo, isso não vai mudar o seu destino, isso não vai mudar o que está acontecendo. Tem que ter alguma ação para mudar o que está acontecendo, né? Então, bora sempre no passo a passo. Existe um preconceito contra especialistas, às vezes existe um preconceito contra a FIV, eu entendo isso, né? Infelizmente tem alguns colegas que valorizam muito mais o tratamento do que o processo como um todo, né? Eles têm a justificativa deles para isso, mas isso acaba frustrando e gerando um preconceito contra a especialidade. Todo paciente que chega para mim, eu sempre falo, calma, bora no passo a passo. Primeiro a gente tem que investigar, depois a gente encontra o problema, depois a gente vê se o problema tem solução ou não. Se tiver solução, a gente corrige, otimiza e coloca as cartas na mesa. Olha, a chance de gravidez espontânea é essa, olha, a chance de gravidez é mínima, dá pra gente melhorar aqui, tentar espontaneamente por mais um tempo e depois reavaliar. Então a gente tem que seguir esse passo a passo. Mas quando uma pessoa chega no consultório, por exemplo, e fala assim, doutor, eu não quero fazer FIV, você já está, né, gerando um bloqueio mental de que você não vai dar mais um passo caso tenha algum obstáculo. E isso gera uma ansiedade, um transtorno muito grande, porque você está antecipando uma coisa do futuro que você nem sabe se vai precisar. Você nem sabe se vai precisar de FIV. Você tem que focar na investigação. Então você esquece o próximo passo, pensando lá na frente, e não faz o próximo passo direito. Vai adiantar de quê? Isso vai gerar em você obesidade mental, porque você vai ter informação, você vai ter, às vezes, sugestões de coisas que podem melhorar a sua fertilidade, mas você não consegue dar um próximo passo, porque você está pensando lá na frente. E o medo do lá na frente te deixa parada, te deixa estagnada, né? Te deixa estagnada. Então meu objetivo é falar aqui para vocês algumas dicas de coisas, de padrões que eu vi, né, se repetir algumas vezes, que são pacientes engravidar na véspera da FIV, né? Fabiano, seja muito bem-vindo. Bruna, né, bem-vinda, prazer enorme ter você aqui. Gilza, né, muito bom ter você aqui. Antônia também, Antônia está com a gente aqui no Instagram já tem muito tempo, né? Eu mesmo que mexo aqui na minha página, não deixo ninguém mexer, então eu conheço cada um de vocês que interagem comigo pelo direct, sou eu mesmo quem falo, não dou para ninguém mexer nisso aqui, né? Isso é meu, isso é minha personalidade, sou eu quem falo com vocês. Tem pessoas que me ajudam, né? Tem pessoas que me ajudam a fazer card, tem pessoas que me ajudam a traduzir a linguagem médica para uma linguagem mais acessível, que me dão dicas relacionadas a isso. Mas eu gosto de ter o controle sobre isso aqui, porque isso aqui é minha interação com vocês. Bora lá, para quem não me conhece, mais uma vez, eu sou o Dr. Murilo, sou especialista em reprodução humana e eu ajudo pessoas a construir famílias. Não é somente sobre engravidar, é sobre gerar e transformar. Só vamos em uma única direção, que esse ano de 2023 vai ser o ano, bora transformar ele no nosso ano, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre o momento de procurar um especialista e como esse especialista ele pode impactar na sua chance de gravidez.
Segundo, a gente vai falar sobre algumas orientações e o processo de otimização que pode fazer alguns casais engravidar antes da FIV. E terceiro, a gente vai falar sobre o milagre, sobre o fator sorte, sobre o que significa isso nesse processo de tentativa, né? Primeiro, a procura do especialista. As pessoas elas retardam muito procurar um especialista em reprodução humana, né? Eles retardam ao máximo e as pessoas só vêm até a gente quando, digamos assim, está na última das últimas, às vezes quando não há mais esperança, às vezes quando tentou por 5, por 6, por 7 anos, né? E isso acontece porque, eu já falei um pouquinho antes disso também, muitas pessoas acabam retardando esse processo por uma questão de preconceito, né? Porque acha que quando chegar na gente, a gente vai falar que é FIV e as pessoas, assim, não sei porquê, mas as pessoas têm medo de FIV, né? Enxergam FIV como se fosse uma coisa do outro mundo e se precisar de tratamento, ela não vai fazer tratamento. Gente, isso é um tratamento. Imagina que você está com câncer e você vai falar, não, não quero fazer um tratamento contra o câncer, eu não quero. Você está com uma coisa que pode atentar à sua vida, você vai falar, não, não quero fazer tratamento. Você está com a pressão descontrolada, você vai falar, ah, não, pode deixar descontrolado, eu não quero. Infertilidade é uma doença. E isso pode colocar, né, em risco um sonho, né, um planejamento de vida para algumas pessoas. E às vezes a FIV é um instrumento que pode surgir, né, é um instrumento que pode surgir para superar esse obstáculo. Então não precisa ter medo do tratamento, né? Mas antes disso, você não precisa ter medo do especialista. O especialista não vai fazer nada com você forçado, né? Infelizmente, alguns colegas eles têm uma visão um pouco mais invasiva de fazer mais tratamentos, mas não são todos assim. Se você foi em um especialista e ele, né, foi muito invasivo, se você achou que ele não correspondeu às suas expectativas, procure outras opiniões. Se todas as pessoas, 2, 3 opiniões, se todas as pessoas falarem a mesma coisa, provavelmente é porque você precisa daquilo, né? Eu falo abertamente com todos os meus pacientes, fica à vontade de procurar outras opiniões. O paciente ele não é meu, ele está procurando algo, né, que é benéfico para ele. E se ele encontrou em outro colega, em outro profissional, algo que seja melhor para ele, graças a Deus, eu estou na torcida dele, né? Então é importante você não ter medo do especialista. Segunda coisa, né, muitos pacientes eles não acreditam no processo de otimização, muitos pacientes e muitas pessoas não acreditam no processo de melhora, né? E isso é algo que faz muita diferença nos pacientes que engravidam antes da FIV. Eu vou falar um pouquinho no próximo tópico, né, sobre esse processo de otimização. Muitos pacientes acreditam que a FIV vai resolver o problema. Então ela vem depois de 5, 10 anos achando que fazer o tratamento vai resolver todo aquele problema de espera, né? Muitas pessoas acham que precisam se organizar financeiramente para o tratamento, ela já pré-julga, aí é o outro lado, ela acha que vai precisar de tratamento, né? Ela se organiza financeiramente antes de vir na consulta. E isso, né, faz com que a gente não consiga ter um planejamento do processo como um todo. Tem alguns casais, por exemplo, que nem precisariam de tratamento, mas só por deixar o tempo passar, provavelmente vai precisar, né? Então, perder essa janela é algo que faz muitos casais precisar de tratamento. Então, o especialista ele tem que vir antes para que você, né, consiga fazer um planejamento, né? Consiga fazer um planejamento. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Fabiana. Tudo bem? Bom dia, Raíla. Sejam muito bem-vindas aqui. Rosângela, um prazer enorme ter você aqui, né? Um prazer enorme ter você aqui. Nossa, quanta felicidade, viu? Vocês estão me fazendo ganhar o carnaval em plena 7 horas da manhã. Eu aqui na Bahia acordei 5 horas da manhã. Eu sempre acordo cedo, né, para estudar. Acordei 5 horas da manhã, estou aqui com vocês. Daqui a pouquinho a doutora Pamela vai acordar, minha gravidinha, né? Ela acorda um pouquinho mais tarde. Progesterona deixa a pessoa mais sonolenta. A gente vai fazer nossa atividade física e vai começar nosso dia, né? E vai começar nosso dia. Mas bora lá que eu vim aqui para falar coisas para vocês relevantes.
Às vezes as pessoas elas fazem alguns exames, né, orientado por ginecologista ou faz por conta própria, e acha que isso é suficiente para atestar a fertilidade ou não. E é só isso. Ah, tá normal, então tá tudo normal, é só continuar, né? E as pessoas também não procuram outras opiniões, como eu já falei antes, que é muito importante, né? Que é muito importante. Qual a consequência disso tudo? Deixar o tempo passar, tentativas de maneira não otimizadas, né? E isso não tem como voltar atrás. Não tem como regredir no tempo. O tempo ele tem uma direção única e você não tem como aproveitar retroativamente o tempo. Por exemplo, as pessoas que fazem atividade física talvez vão entender o que eu estou falando. Não adianta de nada você correr 50 quilômetros no sábado. É melhor você correr 7 quilômetros todos os dias. Né? Não tem como você parar tudo e condensar em um único momento, em um único dia. Né? Não tem como. Então, esse é um processo do dia a dia. Às vezes a gente fala assim, ah não, a partir de segunda-feira, cara, começa hoje, começa agora, acaba a live aqui, já faz o que você tem que fazer, ponto. Né? Ponto. E procura um especialista precocemente. Por quê? Né? Porque o especialista, ele tem a propriedade de seguir esse passo a passo. Primeiro, investigar. Segundo, identificar o possível problema. Terceiro, corrigir o problema e te otimizar para que você tenha tentativas espontâneas. Nesse processo, e aí é uma coisa minha, eu gosto de promover o autoconhecimento, porque eu acho que é a partir desse autoconhecimento que você pode, né, identificar de maneira individualizada o que vai ser benéfico para você ou não. Eu sou contra encaixar pacientes em protocolos. Eu acho que protocolo é um guia, mas nenhum paciente ele é rígido, cada paciente tem sua peculiaridade, então eu sempre faço adaptações de protocolos, né? Eu sempre faço adaptações dos protocolos de acordo com a realidade de cada paciente, né? Bom dia, Jéssica, feliz carnaval, Elivelton, feliz carnaval aí também, bora lá. Tem algumas pacientes, por exemplo, né? E aí é um erro que é muito comum. Doutor, eu tenho endometriose, doutor, eu tenho síndrome de ovário policístico, doutor, meu marido, por exemplo, né, tem disfunção de ejaculação, ou descobriu que tem um exame dele alterado, e aí as pessoas param por aí e não continuam o processo de investigação. Eu quero falar com vocês, e eu falo direto para vocês, né, que se existe um fator de infertilidade, tem uma chance razoável de existir mais de um. O que eu estou querendo falar? Antes disso, né? O fator de infertilidade é diferente de infertilidade. O que é infertilidade? Né? Vou abrir um parênteses. É quando o casal tenta por 12 meses, tenta por um ano, sem sucesso. Né? O que é fator de infertilidade? Alguma doença ou alguma alteração que reduz sua chance de gravidez. Então, por exemplo, endometriose é um fator de infertilidade. Se aquele casal não está tentando, ele não tem infertilidade, ele tem um fator de infertilidade, ele tem uma doença que reduz chance de gravidez. Mas, às vezes, esse casal, quando começa as tentativas, engravida em 2 meses. Então, ele não tem infertilidade. E qual é o grande X da questão? Né? As pessoas às vezes, eu tenho endometriose, e foca só na endometriose, vai na internet, vê tudo que pode ser feito para endometriose e faz. Mas deixa de pesquisar outra coisa e às vezes pode ter, por exemplo, um fator masculino associado. Né? E de que vai adiantar você fazer acupuntura, dieta, atividade física e tudo que tem que fazer para endometriose se você não corrigir o outro fator associado? Por exemplo, se você tem trompa obstruída, de que vai adiantar você fazer tudo relacionado à endometriose para tentar espontaneamente e você não avaliou a trompa e aí às vezes tem uma trompa obstruída? Você está perdendo tempo, você está deixando o tempo passar. Doutor, qual o período ideal para procurar um especialista? Né, eu falei lá em 2 lives atrás, né, eu falei há 2 lives atrás, quando eu falei sobre a fertilidade feminina, sobre o tempo de procura. Mas o que eu sugiro? Né? 80% dos pacientes que vão engravidar, eles engravidam nos 6 primeiros meses. Então,
Se você está tentando por 6 meses sem sucesso, procure um especialista, tá? Pacientes, a única ressalva, acima de 40 anos ou que já tenha algum fator de infertilidade, né, deve procurar antes de iniciar as tentativas. Por quê? Acima dos 40 anos, o impacto do tempo ele é muito significativo, então a gente tem que investigar antes para otimizar ao máximo e se tiver algum problema, corrigir para tentar maximizar a chance de gravidez espontânea. E se tem um fator de infertilidade, para justamente fazer uma avaliação completa e otimizar tudo que tem que otimizar no casal e não somente naquela doença, porque ninguém se resume a uma doença, né? Otimizar tudo naquele casal para aumentar a chance de gravidez espontânea e não deixar o tempo passar. O grande vilão é deixar o tempo passar. A nossa sociedade ela foi educada, as mulheres elas foram educadas, né, na nossa geração a evitar a gravidez. Então, existe uma tendência natural em postergar cada vez mais a gestação. Então, é muito importante vocês ficarem atentas a isso e procurar um especialista o mais precocemente. Eu sugeriria, por exemplo, todos os casais procurar antes de iniciar as tentativas. Mas, se você não quiser procurar antes, eu sugiro seguir isso. Depois de 6 meses, já procurar algum especialista para tentar entender, tentar melhorar, tentar otimizar. E pacientes que tenham alguma doença que possa reduzir chance de gravidez ou que tenha 40 anos ou mais, procura antes de iniciar a tentativa, porque a gente está lutando contra o tempo. Você tem uma ideia? Eu não ia nem falar essa estatística aqui, mas veio na cabeça, agora eu vou falar. Para você ter uma ideia, pacientes que têm 42 anos, né? Isso é um estudo americano, né? Um estudo epidemiológico. Metade das pacientes que têm 42 anos não vão conseguir ter um filho nem com FIV, nem com fertilização in vitro. Estou falando isso para você entender o tamanho do impacto do tempo na fertilidade feminina. Então, não deixe o tempo passar, não deixe o tempo passar. Segundo, né, adesão ao processo de otimização. Isso é uma das coisas que fazem muitos casais engravidarem na véspera da FIV. Por quê? Você sabe tudo que tem que fazer, você está com obesidade mental enorme, sabe que tem que fazer atividade física, sabe que tem que ter, né, boa alimentação, enfim, sabe tudo que tem que fazer, mas, contudo, entretanto, você não faz. Né? Isso chama-se obesidade mental. Você sabe, mas não aplica. Né? Você sabe, mas não aplica. E aí, quando a gente fala, em algum momento, se precisar, pelo tempo, por isso, por aquilo, agora a gente vai precisar fazer FIV, a gente vai precisar fazer um tratamento, que ele, né, tem um custo relativamente elevado, né, mas é a chance que a gente tem de, talvez, conseguir, né, que você tenha um bebê no braço, porque espontaneamente, pelo seu contexto de agora, pelo tempo ter passado, a chance é reduzida. Aí, o grau de adesão muda. A pessoa, nossa, se eu vou fazer um tratamento agora que custa, sei lá, 10, 20, 30, 40 mil reais, por exemplo, né? Falei valores aleatórios. Agora, então, eu tenho que fazer tudo direitinho. Aí a pessoa vai no nutricionista, a pessoa contrata um personal, às vezes a pessoa acorda mais cedo para malhar e aí faz o processo de otimização. Tem um trabalho, né, tem um estudo que fala que tudo que você recebe de graça, você não valoriza. Tudo que você tem que pagar, você valoriza mais. Então, aproveite as informações de graça, porque às vezes a informação que eu dou aqui, por exemplo, para algumas de vocês, é a mesma que eu dou na consulta. É a mesma que eu dou na consulta. Mas qual a diferença? Às vezes a pessoa que foi atrás, a pessoa que teve um ônus por causa daquilo, ela tem uma tendência natural maior a fazer, executar o que a gente sugere. Né? Então, uma das coisas relacionadas ao tratamento é esse, a adesão ao processo de otimização ela é muito maior. Né? E eu vejo esse processo de otimização ela ser muito mais seguida, né, próximo ao tratamento, e aí é um detalhe chave, né? E volto a repetir, é uma percepção pessoal, né, do parceiro. Né? O parceiro, geralmente a mulher, como ela tem todo o preconceito, toda a carga social contra ela, quando tem dificuldade de gravidez, ela tem uma aceitabilidade melhor desses processos de otimização, né? E de tentar potencializar, extrair o máximo do potencial da fertilidade. Mas o homem não.
porque socialmente o homem não tem problema. Se ele ejacula, se sai, né, sêmen no processo do ato sexual, por exemplo, existe a falsa sensação de que está tudo bem e que o problema é na mulher mesmo, né, por conta da idade, por N motivos, né, por N motivos. Então, quando precisa fazer um tratamento, o parceiro ele tem uma adesão maior ao uso de vitaminas, a restrições alimentares, a restrição de bebida alcoólica, né? Então, esse processo de adesão acaba sendo maior e eu acho que na maioria dos casais o parceiro ele tem uma adesão maior também, né? Quando precisa fazer algum tipo de tratamento. É engraçado que teve um mês ano passado, acho que foi junho, né? Foi junho do ano passado, que eu vou falar assim, entre aspas, que eu perdi 6 tratamentos, né? E a gente sabe, né, assim, que assim, eu não sou hipócrita, a principal fonte de renda em quem trabalha com reprodução é tratamento, mas a gente não precisa ter que empurrar ou fazer tratamentos de maneira antiética, né, para ter renda. O objetivo não é isso, o objetivo é outro, né? O objetivo, como eu falei, é construir famílias, né? E aí, engraçado que Pamela, né, nessa época, ano passado, falou assim pra mim, eu acho que a gente vai morrer pobre, né, mas a gente vai morrer feliz, né, mas a gente vai morrer feliz, porque, assim, 6 pacientes é um número relevante, né, 6 pacientes é um número relevante. Eu fico muito feliz, né, eu fico muito feliz porque, primeiro, a gente conseguiu espontaneamente, segundo, a gente conseguiu evitar um tratamento, a gente conseguiu evitar algo invasivo, e fico mais feliz ainda quando esse sonho se materializa com o nascimento, né, que é o nosso maior objetivo, é materializar esse sonho com o nascimento. A gente, nesse processo de otimização, a gente não aumenta o potencial de ninguém, a gente extrai o máximo do potencial das pessoas. Então, o tempo ele vai reduzindo o seu potencial. Se você deixa o tempo passar de maneira significativa, a doutora Mariana Roller, minha colega aí lá do Verum de Reprodução, prazer enorme, né, te ter aqui em plena quinta-feira de carnaval na Bahia. Mari, pense aí, estou aqui a todo vapor, já estou aqui com as músicas carnavalescas na cabeça, mas estou aqui com vocês, né? Doutora Mariana Roller, né, uma colega, uma pessoa próxima, né, que também faz muito bem aos pacientes. A gente enxerga nas pessoas o amor, né, em ajudar as pessoas, né, com aquele foco justamente que eu te falei. O foco não é na parte financeira, digamos assim, o foco é a gente conseguir ver o brilho nos olhos das pessoas quando elas conseguem ter o bebê nos braços. Bora lá, Mari, só vamos, um time junto aí é um time que vai muito mais longe. Então, esse processo de otimização ele é muito importante, mas a gente não aumenta o potencial de ninguém, a gente extrai o máximo do potencial das pessoas e dos casais, né? A gente extrai o máximo do potencial das pessoas e dos casais. E volto a repetir, já tinha falado em outra live, né? Às vezes o que mais dói, né, não é o insucesso, não é às vezes a pessoa não conseguir, é a pessoa olhar para trás e falar, poxa, eu poderia ter feito isso antes, eu gostaria de ter feito isso antes, né? Gostaria de ter feito isso antes e não fiz, né? Então fica aquele sentimento de culpa e isso incomoda demais, Então na consulta, né, que a gente tem no processo de avaliação, a gente sempre gosta de seguir aquele passo a passo que eu falei e eu volto a repetir. Não queira antecipar os passos. Você não sobe uma escada começando pelo último degrau. Você não começa uma viagem começando pelo final do destino. Você começa dando o próximo passo. Então tem que ter um passo a passo. E o primeiro passo é investigar de maneira completa o casal. O segundo passo é encontrar o que está desajustado e o problema. O terceiro passo, otimizar, corrigir o que tiver que corrigir. E o quarto passo é fazer o planejamento estratégico para aumentar a chance de você conseguir chegar no seu objetivo, de você conseguir ter o seu bebê nos braços, né?
E aí agora a gente vai falar sobre o terceiro e último fator que a gente identifica, né, que é o fator milagre ou sorte, né? E isso a gente vê muito, porque é uma jornada muito árdua e invariavelmente existe uma tendência da gente procurar Deus, né, nos momentos de dificuldade, né? Isso é algo natural. A gente geralmente não procura Deus quando a gente está feliz, quando as coisas estão indo certo. A gente às vezes nem esquece até de agradecer, né? Mas no momento de dificuldade é o momento que a gente ajoelha, que a gente pede, né? A gente tem o costume de pedir. A gente geralmente não agradece, né? Então, esse fator milagre, esse fator sorte, ele pode existir sim, né? E um dos problemas relacionados a esse fator sorte é que boa parte das pessoas acham e ficam naquela esperança, né, que no próximo ciclo esse fator vai acontecer, né? Que no próximo mês vai ser o mês dela e as pessoas elas não conseguem enxergar o tempo passar. E como eu falei, para a fertilidade, o passar do tempo, ele impacta negativamente e não tem como voltar atrás nisso. Não tem como voltar atrás, né? Então eu sempre gosto, tudo bem, eu quero tentar sem interferência de ninguém, quero tentar naturalmente, o que quer que seja, né, sem um acompanhamento de ninguém, né? Coloca uma meta, fala, se eu não conseguir até junho, em julho eu vou no especialista. Então deu 1º de junho, você já marca para julho sua consulta. Não procrastine, coloca meta, coloca data, porque senão vão passar 3, 4, 5 anos e o tratamento não vai resolver o seu problema. O tratamento não vai resolver o seu problema. Então coloque metas, coloque datas. Eu vou ter que cumprir à risca essa data? Não, mas isso vai forçar você a pensar, a repensar no processo. Chegou junho, você prometeu que aquele seria o último mês. Você pode parar e replanejar mais 3 meses, por exemplo. Você tem o direito de fazer isso. O protocolo, né, a meta que você estabeleceu, ela não é rígida. Mas se você não colocar, o tempo passa e daqui a pouco passou 3 anos, 5 anos, e aí quem vai perder mais nesse processo vai ser você, né? Como eu falei, o tempo não volta. O tempo não volta. E aí, além da dificuldade por alguma coisa inerente a você, você ainda tem a dificuldade inerente ao passar do tempo. Você às vezes ainda tem a dificuldade inerente ao passar do tempo. Na live de 2 semanas atrás, sobre fertilidade feminina, eu dei diversos exemplos sobre a questão da qualidade, porque o passar do tempo ele influencia na queda da quantidade dos óvulos e ele influencia negativamente na qualidade dos óvulos. Então, se quiser, assista a live lá. Eu ia apagar, mas não apaguei, deixei lá. Então assista ou encaminhe para quem você acha que essas informações vão ser válidas, né? Encaminha, porque ela não vai ficar lá por muito tempo nem ad infinito. Eu vou apagar aquela live, né? Eu vou apagar essas lives, na verdade, né? Eu estou valorizando as pessoas que estão se propondo a assistir, a estar aqui agora, por exemplo, em quinta-feira de carnaval de manhã comigo, né? E aí vem aquela questão, ao mesmo tempo que a internet ajuda, ela também pode prejudicar, porque às vezes as pessoas, né, elas ficam sem esperança, né, pelo tempo de tentativa e simplesmente desistem. E na internet, às vezes, você consegue ver e identificar casos de pessoas que conseguiram, às vezes de pessoas iguais a você que conseguiram, né? E isso te estimula a continuar tentando, isso te estimula a ir atrás do seu milagre, ir atrás da sua sorte, né? Ir atrás da sua sorte. E eu gostaria de falar uma coisa para vocês que às vezes pode parecer não agradável, mas o resultado final ele é consequência de tudo que você faz, né? O resultado final ele é consequência de tudo que você faz. Então, vou usar em outras palavras. Só para você entender talvez o que seja sorte, o que seja milagre, né? Vamos supor que você precise de dinheiro para comprar coisas para sobrevivência, para comer, né, por exemplo.
Você vai trabalhar e vai fazer seu milagre acontecer? Ou você vai ficar andando na rua esperando encontrar um envelope cheio de dinheiro para você comprar o substrato para sua sobrevivência? O que você vai fazer? É como se você trabalhasse e aí no final do mês pingasse dinheiro na sua conta e você falasse, nossa, que milagre, graças a Deus. Foi um milagre ou você fez seu milagre acontecer? Eu acredito em milagre, né? Eu acredito muito em milagre, mas eu acho que milagre ele não deve ser regra. O milagre é bônus. Então, se você, por exemplo, trabalha todo mês, você faz o seu milagre acontecer, você joga na Mega Sena e você ganha, ótimo, né? Maravilha, perfeito. Né? Mas isso não, você não deve ficar jogando na Mega Sena sem trabalhar, esperando ganhar para você conseguir sobreviver por causa disso, porque o certo o mais comum é você não conseguir, não ganhar na Mega Sena. O mais comum é esse. Então, o milagre ele é um bônus do processo. E eu falo todos os meus pacientes que engravidaram na véspera da FIV, eu falei claramente, na consulta, existe indicação do tratamento, expliquei direitinho e compartilhei a decisão em fazer o tratamento, ponto. Eu compartilhei a decisão em fazer o tratamento com o paciente. Mas existe um processo de otimização. E o que foi que eu pactuei com eles? Eu falei, nesse processo de otimização, que às vezes leva em torno de 3 meses, você vai tentando espontaneamente e se organiza financeiramente para o tratamento. Por quê? Muitos casais precisam se organizar para isso. E a gente também pensa no casal. Eu não penso só no tratamento. Então, tem que existir uma organização financeira para isso. Né? Então, eu falo, tenta nesse processo de otimização espontaneamente. Se a gravidez acontecer até lá, maravilha, você pega o dinheiro do tratamento e reforma o quarto do menino, vai fazer enxoval, o que você quiser. Se não acontecer, a gente faz um tratamento para aumentar a chance de atingir o sucesso, de obter o sucesso. E alguns desses casais engravidam na véspera da FIV. Aí eu te pergunto, foi milagre? Que foi milagre? Foi. Mas foi um milagre que o paciente ou o casal fez acontecer? Ou foi um milagre aleatório? Foi um milagre aleatório. Então, eu acho que a gente tem que fazer o milagre acontecer. A decisão, ela está nas nossas mãos, né? A decisão, ela não tem que ser algo aleatório. A gente tem que ter a maturidade que nós somos adultos. Quem faz o que gosta, volto a repetir, é criança, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Se você tem que fazer isso e é algo por um propósito maior, quando acabar essa live aqui, você vai desligar e vai fazer o que você tem que fazer. Né? Volto a repetir, eu estou aqui na Bahia, estou de férias, acordei 5 horas da manhã, acordo todos os dias 5 horas da manhã, né? Acordei hoje 5 horas da manhã, e eu assumi um compromisso com vocês. O que eu estou ganhando em troca disso? Né? Teoricamente, nada. O que impactaria se eu simplesmente não fizesse essa live, se eu continuasse dormindo, se eu continuasse minha vida? Nada. Mas eu assumi um pacto com vocês. E eu estou aqui com toda a minha disposição, para fazer o que tem que ser feito. Então, faça isso por você. Deixe de obesidade mental, deixe de obesidade cerebral. Você tem muito conhecimento, você sabe muitas das coisas que você precisa fazer. Você só precisa colocar em prática. Porque senão, vai não. Né? Porque senão, não vai. Né? Senão, não vai. Algumas pessoas colocaram aqui na caixinha, pronto, perguntou por que eu mudei meu corte, meu visual, né? Isso tiveram pessoas próximas, né, que recentemente, no final do ano passado, no meio do ano passado, tiveram um diagnóstico de câncer de mama, né? Tiveram algumas pacientes que eu tive que tiveram câncer também, precisaram fazer quimioterapia, fizeram preservação da fertilidade
e você ter esse diagnóstico, né, primeiro de câncer e segundo que vão ter algumas consequências relacionadas ao tratamento, não é algo fácil, né? Não é algo fácil. E uma das coisas que incomodam e que afetam muito, né, essas pessoas é a autoestima, né? É a autoestima. Mas por outro lado, começam a surgir outros significados, começam a despertar outras coisas que ganham relevância na vida. E uma delas é a própria vida, né? A própria vida ela acaba ganhando um significado diferente. Às vezes a gente fica se apegando muito mais às questões materiais, mas eu sempre raspei a cabeça, né, por essas pessoas e raspei por mim também, né? Foi uma decisão minha, né? Uma decisão pessoal. Eu trabalho com rede social, eu sou vaidoso, né? Eu gosto da minha imagem, mas isso foi para eu falar para mim que o que vale mais não é o material, né? Não é essa questão, não é essa questão do que a gente aparenta ser, né? O que vale, o que tem significado na gente é o que está dentro, né? A capa é uma coisa que a gente modifica toda hora. Quem está sorrindo não necessariamente está feliz, quem está chorando não necessariamente está triste, né? Então eu fiz isso, né, para essas pessoas e fiz isso para mim também, né? Fiz isso para mim também, para eu reforçar que o que mais vale não são coisas estéticas, não são coisas materiais, são outras coisas. Existe um senso coletivo, né, uma sensação de pertencimento. Então, a gente, né, socialmente como ser humano, a gente precisa ter uma aceitação, a gente precisa ter gente semelhante, né? E a gente vê muito isso no processo de ovorrecepção. Toda vez que a gente precisa indicar um tratamento com receptora de óvulos, é um impacto muito grande. E eu vi, né, que é um impacto porque a pessoa acha que isso é só com ela. Mas na verdade não é. Muitas pessoas fazem tratamento com óvulos doados. Qual a grande diferença? Ninguém fala que fez. Então, como não é algo necessariamente público, a pessoa acha que é só com ela. Então, esse ato também que eu tive é de fazer com que essas pessoas, né, se enxerguem pertencentes a uma sociedade. Existem pessoas também iguais a elas. E elas não estão sozinhas. E elas não estão sozinhas. Bora lá. Nossa, né? Que noite intensa. Ou que noite. É o hábito das lives à noite, né? Que manhã intensa. Né? Que manhã intensa. Hoje a gente falou sobre algumas possibilidades, né, de casais que... alguns padrões que a gente vê se repetir em casais que engravidam na véspera da FIV, né? E grande amigo, Gabriel, rapaz, tem gente que é irmão, viu? Gabriel Benevides é um amigo irmão aí da época da faculdade, residência, enfim, prazer enorme ter você aqui, né? Mas enfim, a gente está aqui no Carnaval da Bahia e a gente viu hoje, né, alguns padrões que se repetem em casais que conseguem engravidar na véspera da FIV. Primeiro, né, o primeiro passo é a procura de um especialista, né? Segundo, é aderir ao processo de otimização, né? E isso envolve dieta, atividade física, acupuntura, fisioterapia, tudo que tiver que fazer, né? Isso é individualizado, obviamente. E terceiro, o fator milagre, em que você, ao invés de esperar o milagre cair do céu, você fazer seu milagre acontecer, porque isso só depende de você, né? Isso só depende de você. Eu vou finalizar a live de hoje, né, de um jeito um pouco diferente do que eu estou habituado, né? Hoje teve uma leitura da Bíblia no domingo, né? E eu queria compartilhar essa leitura com vocês, né? E trazer algumas reflexões para a gente finalizar essa live e dar início ao nosso dia, né? E quando eu falo sobre Bíblia, sobre Deus, essas coisas, eu não trago aqui a religião em si, né? Cada um tem sua religião, cada um tem suas crenças, mas entenda isso unicamente como um livro multimilenar de experiências, né, que vão fazer você refletir, que vão fazer você melhorar, né?
Então, a leitura do livro de Eclesiásticos, né? Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água, para o que quiseres. Tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. O que essa leitura fala para mim, né? Deus, ele não vai necessariamente te dar o fruto, ele vai te dar a semente. O que fazer com essa semente depende de você. Se você quiser receber essa semente, se você plantar, se você cultivar, você vai ter esse fruto. A água e o fogo, ela pode, por exemplo, ser utilizada tanto para o bem como o mal. Isso depende de quem? Depende de você, né? Então, eu queria terminar essa live com essa mensagem, né? De que as coisas elas não vão acontecer assim por você, elas vão acontecer como consequência de uma decisão sua. E ficar sem fazer nada também é uma decisão, né? Também é uma decisão. Então chegou a hora de você acordar para a sua vida, né? Ser adulto, porque adulto faz o que tem que fazer, né? E seguir em frente. Não perca tempo com o ontem, com o passado, nem com o amanhã, com o futuro. Perca tempo com o agora, com o presente. Porque o passado já aconteceu. Ficar se lamentando não vai modificar nada. Para que você precisa do passado? Para aprender com os erros. O futuro você precisa para colocar um alvo, para almejar alguma coisa. Mas se você ficar vivendo muito no futuro, às vezes o amanhã não chega. Às vezes o amanhã não chega. O que você precisa fazer é viver o presente e ver o que você pode fazer no presente para modificar o futuro. Porque se você não fizer nada, o futuro não vai mudar, né? E isso está somente nas suas mãos, né? Gente, acho que é isso. Bora lá, né? A gente está começando um dia, um prazer enorme, né? Estou sentindo uma plenitude enorme em poder fazer isso com vocês, em poder participar, em poder contribuir, em poder transbordar. Eu já falei na live passada, né? Se vocês quiserem tudo de mim, eu vou entregar para vocês. Eu vou fazer lives semanais, mas eu não aceito menos do que todo o empenho de vocês, né? Se eu sentir que vocês não estão se empenhando, eu vou parar, porque isso não vai ser um trabalho em vão, tá? Isso não vai ser um trabalho em vão. Semana que vem eu estou organizando uma live, né, com uma nutrologista, uma pessoa muito querida, Iloa, né? Ela é daqui da Bahia, daqui de Salvador, mas ela trabalha focado para tentantes e gestantes. Então, provavelmente na semana que vem, a gente deve anunciar aí nos próximos dias, vai ser uma live quinta-feira à noite, às 8h30, às 20h30, né? Como aumentar as chances de gravidez. Dicas de um fertileuta, e sou eu, e de uma nutrologista, né? Que vai ser a doutora Iloa. Então, eu estou só finalizando e ajustando questões de compatibilidade de horário. E semana que vem a gente se vê com essa live aí, tá bom? Um forte abraço para vocês. Tenham um excelente carnaval. Se você ficou estimulado em começar a agir, quando sair dessa live, já comece a agir. Não deixe para depois. Comece agora, com o que você tiver, do jeito que você tiver. Não tem como voltar atrás, não tem caminho de volta. A direção ela é única, é um sentido só de ida. Só vamos. Um grande abraço para vocês.